Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sara. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Vou colocar meu óculos que eu estava sem. E aí? Ah, tô vendo aqui. Bom, vamos continuar aí a nossa aula de estética hoje. Primeiro eu preciso perguntar para vocês um negócio. Tudo certo com a semana de vocês, de descanso? Conseguiram descansar um pouquinho? Tô com energia aí para essa semana? E para o resto aí do ano? Tranquilo? Tá, acho que tá bem. Bom dia, Ana. Bem pouca, mais um. Tudo bem. Ó, deixa eu falar. Vocês vão agora fazer as RECs, né, do segundo bimestre. E aí, daqui a 2 semanas, vocês têm a P1 do terceiro bimestre, certo? Eu já vou adiantar para vocês, porque eu sei que alguns de vocês talvez não façam a REC de filosofia, né? Aí não sei se vocês já vão querer estar dando uma revisada ou não, mas a gente acaba a estética hoje e a nossa prova de quarto, não, a gente acaba a estética hoje, certo? No sentido de a introdução à estética hoje, e a gente vai só ter introdução à estética no quarto bimestre. O que significa que a prova do terceiro bimestre vai ser só contratualismo, tá bom? Então, a gente vai pegar ali os contratualismozinhos que vocês veem no começo da apostila, né? Deixa eu compartilhar aqui a apostila para vocês, para mostrar. Vocês têm aí os contratualismos do Hobbes, do Locke e do Rousseau como matéria de prova do terceiro bimestre, tá? Então, Hobbes, Locke e Rousseau, por que eu tô avisando já? Porque é o mesmo tema, né, que é contratualismo, só que eles, cada um tem ali sua visão. Então, eu acho que vai ser uma provinha que a gente, né, eu e a professora Jéssica, a gente fez muito esforço para ela ficar bem direta. Tem, a professora tem sim. Eu, na verdade, sociologia e filosofia, né, quem embolam as questões do segundo ano, no caso, né, somos eu e a professora Jéssica, que dá aula de sociologia na unidade 2 e dá aula de filosofia aqui para vocês, que substituiu a professora Thaís, né? Quer dizer, vocês não, porque vocês têm aula comigo, mas ela dá para o segundo ano B, tá bom? Então, sim, as questões, elas são feitas por nós duas, tá bom? E aí, assim, por que eu tô já avisando para vocês sobre a prova do terceiro bimestre? Porque eu sei que esse tema de contratualismo é um tema que vocês podem se confundir muito fácil, porque o princípio ali, né, é o meio que o mesmo de você passar do estado de natureza, né, para o estado de sociedade, certo? Só que cada um desses autores, né, desses filósofos, esses pensadores, eles vão ter suas opiniões específicas sobre como o ser humano era no estado de natureza, o que aconteceu quando passou, o que marca essa passagem, né? E isso pode ser um pouco confuso caso vocês não prestem atenção na hora de estudar, tá? Então, assim,
Obviamente que a gente não é má, então fizemos a prova, né, de uma forma que a gente tentou deixar o mais claro possível, só que ainda assim é uma prova, então vocês obviamente podem acabar se confundindo, isso é normal, tá bom? Eu vou voltar agora para a nossa aula de filosofia. Outra coisa, vocês não usam muito isso. O segundo ano D usa bem mais isso do que vocês. Mas, meus amores, perguntem, tá? Façam perguntas. Vocês recebem, né, no final da prova de vocês pelo e-mail as questões que vocês responderam, né? E vocês conseguem ver o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Ficou com dúvida, gente? Traz para a gente conversar, para a gente tirar essa dúvida. A gente, principalmente em filosofia, tem muito tempo, né? A gente está bem adiantado em filosofia, na verdade, a gente está bem tranquilo. Então, ficou com dúvida em alguma questão? Vocês agora que vão fazer a REC, né? Que vão ter que fazer a REC, abram e vejam quais questões que vocês ficaram confusos, alguma coisa do tipo. Óbvio que eu não vou passar a resposta, mas a gente conversa sobre a questão, né? Para vocês poderem aí fechar o ciclo, né? Porque pedagogicamente falando, a parte da correção e etc. é necessária para vocês fecharem o ciclo do conhecimento, certo? Óbvio que eu não vou poder corrigir tudo durante uma aula, assim, se eu quisesse, né? Eu preciso que vocês me digam o que eu devo corrigir, já que eu não sei exatamente quais questões caíram. Então, por favor, vocês sabem que vocês têm toda a abertura do mundo para vir me perguntar sobre qualquer questão, né? Geralmente, quem faz mais isso é o segundo ano D. E eu tô vendo que o segundo ano D tá tendo muito proveito em fazer isso. Sério, o segundo ano D teve, assim, muito proveito fazendo isso. Então, eu acho que vocês também deveriam seguir aí esse exemplo, para vocês conseguirem ter um proveito melhor, né? Não que estejam ruins, mas eu acho que sempre dá para melhorar. Bom, a gente estava falando, né, 2 semanas atrás, sobre autonomia na arte. E eu sei, tá bom, que a gente começou já a falar sobre isso, mas a gente teve uma semaninha de folga. E se vocês são alunos normais, vocês, obviamente, né, vão precisar do quê? Que a gente dê um passinho para trás. Por quê? Porque vocês são seres humanos normais. Vocês não são, né, aquelas pessoas lá que têm memória fotográfica. Pelo menos eu não sei de ninguém aqui que tem. Então a gente vai fazer o quê? Vamos dar um passinho para trás, tá? Para vocês irem relembrando onde a gente parou e a gente segue. Tudo bem? Bom, autonomia na arte. Então a gente está aqui, né? Deixa eu até mostrar para vocês na apostila. Abri a apostila, fechei a apostila e não deixa eu abrir de novo. Então, a gente começou, né, nossa introdução à estética, falamos sobre beijar o quadro e etc, né? Obviamente que a gente fez aí a nossa interpretação e pensamos sobre essas catarses, né, no nosso mundo de hoje, como, por exemplo, chorar copiosamente com... Não, Dantas, não tem que nascer de novo com memória fotográfica, é justamente por isso que eu estou voltando. Nem eu tenho memória fotográfica. Eu tive que abrir o vídeo de vocês para ver onde tinha parado e falar: não, tem que voltar daqui. Tá? Porque somos seres humanos normais, por isso que eu tô fazendo essa voltinha. Se eu tive que parar e voltar, vocês com certeza também tiveram. Certo? Então a gente parou aqui para falar sobre, né, o quadro, sobre esse gesto de amor impensado e incompreendido da Rindy que beijou o quadro, não tocou nosso coraçãozinho. Então, trouxemos mais para nossa realidade, né? Falamos das vezes que choramos copiosamente por mortes de pessoas que não conhecemos, que só nos apaixonamos platonicamente via séries, filmes e livros, certo?
Conversamos sobre o que é o belo, o que não é o belo, se a arte ela tem uma regra ou não, né? O que define a gente falar que um quadro é belo ou não, e qual que um dos propósitos, e alguns dos propósitos da arte, né? Seja essa purificação, essa catarse, seja eu não vou entrar nesse mérito, tá, Dimitri? Porque toca no meu coração isso. Licença, tá? Dimitri aqui revivendo memórias terríveis sobre o final de Merli. Poxa, né? Enfim, a gente também falou sobre a questão do qual que é o propósito que a arte tem na nossa vida, certo? O que faz que a gente considere algo belo ou algo feio, o que faz que a gente considere algo interessante ou não, né? Essa purificação que a gente sente através, né? Obviamente que foi pensado pelo Aristóteles através do teatro, né? Mas se estende aí para as outras formas artísticas, como as pinturas, as esculturas, né? E aí eu acho que principalmente hoje, no nosso mundo de hoje, a gente pode considerar de uma forma muito mais próxima, né? A música, a dança e o cinema, certo? Que eu acho que essa catarse de efeitos, nessa descarga emocional que a gente tem, que até ensina a gente um pouco, vem muito presente no nossa idade, assim, né? Digamos que eu não sou muito mais velha, mas o nosso mundo através da música, da dança e do cinema. A gente viu um pouco também da visãozinha de Schopenhauer, né? Sobre a arte, né? Essa experiência artística e essa experiência, na verdade, estética também tá ligado com as nossas vontades, né? Tá ligado com uma... Não chega a ser uma esperança, mas talvez com uma válvula de escape, né? Não é uma esperança, mas é uma válvula de escape do mundo que a gente vive, que através do Schopenhauer é um mundo bem ruim, né? Ele tem uma visão bem pessimista da existência humana, né? A gente está fadado ao dor e ao sofrimento, de acordo com ele. Então a arte é meio que essa válvula de escape momentânea, onde a gente pode ter 5 minutinhos ali de paz, digamos assim. Talvez não necessariamente paz, mas de uma experiência não tão sofrida, certo? E aí a gente entra na autonomia da arte, né? De novo. Bom, a gente aí faz um apanhado histórico, porque a gente precisa lembrar que os artistas, né? Qual é esse processo que eles passam, aí historicamente falando, certo? A gente vai ter, durante o renascentismo, uma dependência muito grande. Gente, deixa eu botar. Eu achei que eu tinha botado, mas eu não tinha botado uma coisa. A gente vai ter uma dependência muito grande dos artistas nos mecenas, certo? Que são aí essas pessoas que vão bancar essa produção artística, né? Durante ali o período do renascentismo, certo? Esses mecenas, eles podem ser Igreja Católica, eles podem ser pessoas só ricas mesmo, eles podem ser reis e rainhas, certo? Alguém que já viu a série Reign, da Mary da Escócia? Porque tem eu achei genial. Eu achei genial o que eles colocam de uma forma bem sutil, assim, lá pro meio da série já, né? Tipo, na terceira temporada já, lá pro meio da série. É muito boa. Uma cena da Catarina de Medici indo no lugar onde ela reunia esses mecenas, né? Então, ela reunia esses mecenas e ela
e ela, tipo assim, a França estava quebrada, ela estava quase sem dinheiro, ela ainda bancava os mecenas, né? E aí o pessoal até fala assim, a gente ficou preocupado, né? Porque a gente sabe que tá complicada a situação. E ela falou, não, enquanto eu tiver, vocês vão ter dinheiro. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter dinheiro para fazer a arte de vocês. Porque também, gente, é uma forma de autopromoção, né? A gente não pode esquecer que isso também é uma forma de autopromoção, certo? É você ter ali obras com o seu rosto, né? Você ter obras dedicadas a você, essas coisas. É uma forma de você se colocar num status social, né? De você manter o seu status social. Aí entra naquela pegada da gente do Weber, né? Que vocês viram aí no primeiro ano do ensino médio, certo? De você manter o estamento, se manter ali. É uma forma também, né, por exemplo, da Igreja Católica colocar essas obras muito suntuosas, muito detalhadas, contratar esses pintores que eram já muito conhecidos naquela época e agora, então, né, para fazer, por exemplo, teto, para fazer essas esculturas, essas pinturas, é uma forma de você demonstrar o seu poder, demonstrar seu poder aquisitivo e seu poder de persuasão também. Só que isso vai limitar os artistas, porque eles estão fazendo as obras que eles são pagos para fazer, certo? E aí a gente vai ter um pontinho positivo no capitalismo, né? Eu sei que o ciclo aí do ângulo de vocês geralmente não coloca tantos pontos assim positivos, né? E aí vocês vão ver na próxima aula que a gente vai ter sobre estética, no próximo módulo, que o ponto positivo do capitalismo ele só bota aqui na introdução, porque no próximo a gente vai falar bastante mal, né? A gente vai ter autores que falam bem mal do capitalismo envolvendo o mercado de arte, tá? Ai, Gi. Mas essa nova forma, né, da gente se relacionar, porque o capitalismo ele vem trazendo uma nova relação. Ai, até fui para frente, né? Que cria esse mercado de arte, ela traz, né, uma nova independência. Por quê? Porque eu faço lá minha obra. Se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser comprar, você não compra. Mas eu não estou dependendo de você me pagar para fazer a obra. Eu faço a minha obra e depois da minha obra feita, se você se identificar, você adquire essa obra, certo? Eu estou vendendo meu produto já feito. E isso traz um pouco, sim, de dependência, obviamente, certo? Até pelos ideais liberalistas, né? O capitalismo ele nasce aí com um ideal liberalista muito intenso, que vai passar também pela arte, certo? Obviamente que isso não dá uma completa autonomia, certo? Para esses artistas. Por quê? Porque é a lei da oferta e da demanda, né? Assim, Veja o mercado de música, por exemplo, que eu sei que vocês adoram os exemplos de mercado de música, certo? Eu estava lendo, onde que eu li? Não lembro. Mas eu estava lendo alguém que fala de música falando, agora eu realmente não lembro, faz um tempo. Porque o Djonga ia lançar uma música com a Anitta, certo? Ele tinha lançado uma música com a Anitta, acho que no álbum do Rael, alguma coisa assim. E aí o pessoal tava, tipo, criticando ele por fazer uma parceria com a Anitta. E aí tinha esse crítico de música, agora eu não lembro se é um crítico de música ou se é um artista, eu não lembro, mas eu sei que ele fez um artigo, né? Uma matéria defendendo o Djonga virar e fazer uma música, né? E participar de um feat com uma cantora com alcance popular da Anitta. Porque isso faz com que ele alcance mais pessoas, né? E aí, em contrapartida, você tinha gente criticando, falando que ele estava se vendendo, né, a lógica do capitalismo. E aí, beleza, vai. Já percebi que ninguém se interessou muito por esse exemplo, mas a gente pode usar o exemplo da Beyoncé com a No Name, né? A No Name é uma rapper. Eu quero falar nigeriana, mas eu não tenho certeza agora.
que criticou muito o... Jean Dantas, eu entendi, tá. Mas a No Name, ela criticou muito a produção da Beyoncé, né, para Disney, que é o Black is King, porque falou que estava rendido a uma lógica capitalista, né, e que ela estava usando aí. Então, vou ler até seu comentário, Dmitry. Vou só terminar aqui para ler seu comentário. Ela estava usando a arte, a cultura, para vender através de uma loja capitalista e produzir um ativismo de fachada, né? Essa a crítica. E aí o que o Dmitry acabou de falar. Tá bom, beleza. De acordo com o Dmitry, o capitalismo é inevitável. Só que, no geral, você tem que se vender, senão você morre. E é o que entra aqui, que é os artistas, eles têm autonomia no sentido de sim, eles podem produzir o que eles quiserem. Só que, obviamente, se não agradar o mercado, essa obra não vai ser consumida, né? E aí você vai estar fazendo a arte pela arte, certo? O que é ótimo e tá tudo muito bem, tá tudo muito certo. Beleza. Só que a arte pela arte, perdão, não paga a conta, certo? Em algum momento você vai precisar pagar as contas, né? É isso mesmo. Então, assim, você está vendendo a sua produção. É óbvio que não é o artista que se vende, ele está criando um produto, né? A arte se torna um produto. E aí a gente entra no tipo, então qual que é o significado da arte? Porque se a arte se tornou um produto, gente, o que vira arte, né? Ela tem uma finalidade, a gente pode ela tem credibilidade, já que ela está respondendo a uma lógica de oferta e demanda? E eu não vou responder, eu quero, na verdade, que vocês desenvolvam isso. É igual ao trabalho, segundo Marx. Ele foi desnaturalizado do humano. Então, você pressupõe que a arte é natural do ser humano. Eu vou colocar meu fone. Eu vou te dar a palavra, Dmitry, eu só vou colocar meu fone. Porque eu estou na sala da Thaís. Bom dia, professora. Bom dia. Desculpa aparecer sem câmera. Tudo bem. E como professora de filosofia, você sabe que, segundo Descartes, você não sabe se sou eu ou não. Mas tudo bem. A gente não está nessa área da teoria do conhecimento. Quando eu falei na questão do trabalho, é que, assim, eu acho muito complicado abordar o conceito de natureza, né? Do que realmente é natural do ser humano. Mas, de fato, a arte ela vai passar por diversos momentos e desde que o ser humano é um ser humano, ele tem produções artísticas. Antes mesmo da escrita, de o estudo historiográfico se iniciar como uma ciência, os antropólogos, os arqueólogos analisam as outras fontes, e as outras fontes, em maioria, são todas artísticas. E aí foi por isso que eu comparei ao trabalho do ser humano, no sentido de que, enquanto o trabalho era para servir o ser humano, né, no que ele produz para ele na sua vida imediata e, de certa forma, excedente, sem que vire mercadoria, eu acho que a arte, no geral, ela passa por essa ideia de expressão da vontade do seu tempo, seja uma expressão realista ou idealista, que seja. A gente sabe que em diferentes contextos históricos e geográficos a arte vai ter um novo papel. Só que agora, né, pensando no que fala Lukács, né, ou na questão da teoria crítica, a gente não tem mais só a arte pela arte, sim a indústria cultural. E aí, no momento que a gente tem a indústria cultural, que a gente pode fazer a crítica da cultura,
a gente pode, né, tirar tecer esses comentários, sabe? De quando que aquilo é uma arte genuína, quando é uma arte mercadológica, quando aquilo é feito numa forma muito específica para vender, sabe? Então, foi mais nesse sentido que eu quis dizer. Eu queria que chegasse, que você... Ah, o fone tá abafado, né? Peraí, deixa eu tirar o fone, deve estar abafado. Eu queria que você chegasse justamente nesse processo que você fez, do trabalho, ele ter se tornado, né, algo diferente. Porque... Eita. Ai, calma, do trabalho, ele ter se tornado algo diferente e extrapolar do seu propósito inicial. Porque a arte, como você mesmo disse, ela vem como uma expressão, né? Uma parte, na verdade, da expressão cultural do homem. Porque o ser humano, ele é diferente dos animais, ele é diferente, né? Porque ele tem cultura, né? E no sentido de tem cultura de que ele produz, né? Ele produz cultura de várias formas, né? E uma delas, ok, a cultura ela passa por instituições sociais, a gente está vendo em identidade cultural, tá? Eu estou tentando linkar a matéria que vocês estão vendo com sociologia, estão percebendo? Porque as matérias elas não estão aleatórias, tá? Então, o que a gente está vendo em identidade cultural? Que que as instituições, que as normas, né? Que a arte ela faz parte da cultura do ser humano, e que o ser humano, ele é ser humano, né? Ele é diferente porque ele tem cultura. E aí a gente passa por a gente está extrapolando o propósito inicial, que é ser uma forma de expressão, de expressar uma identidade, tanto uma identidade coletiva de um grupo, né? Como, por exemplo, uma dança, quanto uma identidade individual, né? O meu indivíduo como por si só, certo? E a gente entra na questão de o que é arte, então, né? A arte, ela só é arte quando ela não corresponde à lógica capitalista, ou a arte que corresponde à lógica capitalista também pode ser arte. A gente pode ter, né, essa conversa entre essas duas coisas, uma coisa vai anular a outra, uma coisa não vai anular a outra, uma coisa não anula a outra até certo ponto. É um papo, é um questionamento que vai ficar para a gente discutir com mais intensidade no próximo módulo, tá? Por quê? Porque a gente vai entrar no que o Dimitri falou do Lukács, né, e da indústria cultural. A gente, na verdade, entra com Horkheimer, mas a gente entra na indústria cultural e eu acho que é uma discussão desses limites aí, de até onde é arte ou não, que é muito interessante a gente fazer com indústria cultural. Tudo bem para vocês? Isso? Vocês confiam em mim? A esse ponto? Eu também. Eu acho bonito, tipo, Adorno e Horkheimer. Fica tão bonito de você falar, né? Segundo Adorno e Horkheimer, olha que finura, né? É bonito você ter lá na sua estante de livro, assim, um Horkheimer. Não, mas dá um nível de importância, né? O nome, né? Que é interessante, certo? Para a filosofia, a arte ela vai ser expressa, ela vai expressar, na verdade, uma apreensão. Então, a arte ela vai expressar uma determinada visão de mundo, que aí volta ao que o Dimitri acabou de falar, né? Que dependendo do seu contexto histórico e geográfico, você vai ter uma expressão artística específica, seja ela idealista ou realista, e por aí vai, certo? Mas ela vai estar ali, a gente vai conseguir ler de alguma forma uma visão de mundo. É muito difícil coçar meu nariz em um ambiente que não seja a minha casa.
né? A gente vai ter uma leitura, obviamente que subjetiva. Eu espero que ninguém aqui tenha a pretensão, né? Calma aí. Eu espero que ninguém aqui tenha a pretensão de que a arte não é subjetiva e de que essas visões não são subjetivas também. Dantas, eu já vou ler a sua mensagem, tá? Eu vou terminar esse slide para sair aqui, porque ela é muito grande. Calma aí. Para o Hockenheim, a arte, a literatura e a filosofia, né, elas deveriam expressar o significado das coisas da vida, ser a voz de tudo que é mudo. Ou seja, elas deveriam ter um sentido e uma finalidade, né? Cada uma, obviamente, dentro dos seus parâmetros e padrões e regras e normas, ou, enfim, dentro da... não necessariamente da sua caixinha, mas dentro do seu nicho, né? Do seu caminho aí, significar. Não, eu leio, eu só vou terminar esse slide antes, rapidinho, um segundo. Deveria significar, né? Deveria ser, tá trazendo luz para a escuridão, ser a voz do que é mudo, ter algum significado real, né? E o papel da filosofia é de compreender as especificidades e o valor dos trabalhos artísticos e da experiência estética em geral. Então, a filosofia, ela não vai fazer julgamento de valor no sentido de que é belo ou não é belo. Ela vai compreender quais são as especificidades que torna aquilo considerado belo ou não, como, por exemplo, né, a gente pode olhar e falar assim, não, de acordo com a visão kantiana, a gente pode analisar sobre essa ótica, né? De acordo com... E por aí vai. E analisando sobre diversas óticas, tentando compreender aquela expressão, né, como parte de uma escolha consciente e inconsciente de um ser humano, né? Então, é uma impressão que está se fazendo da visão de mundo. E a filosofia, ela vai estudar também essa visão de mundo, né? A gente vai tentar entender o mundo ao nosso redor na filosofia. Então, a arte, ela passa por isso, porque ela foi o carimbo aí que deu, né? Quando a gente assina alguma coisa com carbono e atrás, tipo, faz aquela cópia de carbono, um pouco meio que isso, certo? E dessa experiência estética em geral. Tudo bem? Aí a Dantas falou assim, né? A Gi falou assim, prof, eu amei o cinema e desde pequena dizia que iria fazer faculdade de artes cênicas na Juilliard. Até que um belo dia acordei do sonho da Bela adormecida e saí desse mundo ideal. Então percebi que a vida não é tão fácil como imaginava. Não bastava amar a arte, não bastava ter o dom ou o talento. Eu, com os meus 10 aninhos de idade, entendi que não tinha o que precisava para fazer o que gostaria de fazer por amor. E o que eu precisava? Dinheiro. Hoje decidi fazer medicina, totalmente diferente. Mas não pelo dinheiro, mas porque amo. Mesmo assim, sair do meu mundinho foi bem doloroso. O que eu queria, na verdade, falar desse relato teu, Dantas, é que a gente chega aí num ponto muito interessante que a apostila não chegou, né? Que é a experiência artística versus a produção artística, certo? Quando a gente está falando, por exemplo, do Aristóteles, né, da experiência do teatro, por exemplo, de ser uma experiência de purificação, né, aquela descarga emocional, ele está falando como espectador, tá? Ao contrário, por exemplo, né, ele está focando, na verdade, no espectador, não está só falando do espectador, mas ele está focando. E aí a gente tem em contrapartida outros, né, pensadores falando a partir da visão mais focada ali do artista, certo? Do artista fazendo essa produção. E eu gosto que a gente analise, por exemplo, na visão, usando um pouco mais do Aristóteles e do Schopenhauer, quando a gente vai pensar um pouco nisso, porque a arte, ela pode ser só um lazer, tá? E aí é mais uma questão da gente aqui, como ser humano, como vivendo, tá?
eu quero que vocês entendam que vocês não precisam transformar da arte a sua profissão ou qualquer coisa do tipo. Vocês podem e vocês devem se apoiar na arte como um espaço de uma descarga emocional, né? Um espaço de catarse, ou um espaço mesmo para que vocês tenham uma válvula de escape, e tá tudo bem, né? Não necessariamente precisa aí corresponder à lógica capitalista, tá? Vini, você tem 4 minutos. Só te avisando, vou te passar a palavra, mas só deixando avisado. Não, tranquilo. É que assim, eu tenho uma palestra da professora de Língua e Literatura Inglesa, Maria Elisa Sevasco, da USP, chamado Cultura e Sociedade, né? E aí, nessa palestra, é num evento que são os olhares sobre a gestão cultural. Eu achei muito interessante uma parte que ela falava sobre que os teóricos da qual ela representa, né, os teóricos da literatura e das demais artes, estão pensando nessas discussões sobre a arte, sobre o que é a cultura, sobre o que é a arte, né, sobre estabelecer os conceitos da técnica, da estética. Só que aquele espaço era predominado pelos espectadores, os gestores culturais, aqueles que faziam a cultura na prática. Então, acho importante esse diálogo, sabe? Porque eu acho que há um tempo atrás, eu acho que permanece um pouco até hoje, só que menos, né? Há uma questão elitista da arte de que existe essa alta cultura e a baixa cultura. E que esses gestores culturais, essa arte popular, essa arte urbana, não tem bem o seu espaço. E aí esse encontro foi feito justamente por isso. Enquanto ela falava um pouco de Shakespeare e de toda essa parte mais considerada cult, né? E falar e dialogar com essa outro tipo de expressão artística. Não no sentido de, vamos romantizar a pobreza, romantizar a arte periférica, né? Mas no sentido de que, por que eu posso ter acesso à era clássica da literatura e você não pode, sabe? E ao mesmo tempo, o que eu não posso aproveitar da sua? Então, acho que quando a gente fala de cultura é importante salientar que existe espaço para todo mundo, existe o espaço de quem vai teorizar, de quem vai, né, fazer essas reflexões bem loucas que a gente faz, mas também quem vai fazer na prática, que pode não estar pensando demais, mas pode estar produzindo um conteúdo de qualidade, seja dança, pintura, grafite, música, sabe? E que possa refletir, né, possa nos fazer pensar sobre a nossa realidade. Perfeito, a gente vai, na verdade, deixa eu tirar aqui, fica... A gente vai, na realidade, explorar mais essa discussão na nossa sociologia. É uma discussão, inclusive, que vai ser cobrada na prova do 3º bimestre, né? A gente vai começar aí essa discussão hoje, tá? E vamos ver cultura, contracultura, certo? Resistência através da arte e o fato da gente aproveitar, né, desfrutar da arte só pela arte, só pelo lazer mesmo, certo? Sem um julgamento de valor até sobre ela. Manda sim, manda no grupo. Gente, a gente vai ficando por aqui hoje, tá? Até 10 horas para vocês, porque vocês me encontram de novo daqui a 1h30. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Beijos. Sim, de mensagens subliminares na arte é sensacional, porque a gente já vendo várias camadas. Eu gosto, né? Eu gosto mais da parte quando a gente vai discutir, tipo, indústria cultural, do que, tipo, coisas clássicas, mas eu gosto. Tchau, gente, até daqui a pouco.